Bom, estamos aqui em mais um podcast do AGE Conecta. Vou me apresentar, eu sou a Maria Ana, presidente da AGE Belo Horizonte, e agora apresento para vocês grandes palestrantes do nosso evento. Fala pessoal, eu sou o Hector, vim falar um pouco no CONED sobre transformação digital, sobre empreendedorismo digital e trazer um pouco da experiência aí de 26 anos nesse mercado para ajudar a galera a pensar um pouco diferente, pensar um pouco mais em estratégia. Opa, já sou eu, então, sou Vinícius Vaz e também falando aqui sobre digital, já atuo há bastante tempo nesse mercado e já ajudei muita gente a transformar ideias em grandes negócios através da internet. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, dos casos que deram certo e também daqueles que não deram tão certo assim. Agora, Karen. Eu tô aqui então, Karen Sica, junto com Vini, Hector, Maria, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho muito com empreendedorismo digital, principalmente com empreendedorismo feminino. Então aqui eu trago marketing digital, pensando em como ajudar mulheres a se colocarem e se posicionarem melhor nesse ambiente. Muito importante. Sou eu, então, então é o seguinte, a gente propôs uma pauta um pouco diferente aqui. Quando a gente começa a falar sobre empreendedorismo, todo mundo só gosta de falar a parte boa, né? O que dá certo? Poxa, faturei X milhões, tem X clientes, X seguidores. Cara, isso é clichê. Contar a história de trás pra frente é fácil. A gente vai falar agora um pouco sobre os mitos e verdades desse novo modelo de empreendedorismo. A gente passou por um momento aí onde teve uma disruptura no mundo. Muita gente teve a obrigação de empreender, porque perdeu empregos, perdeu estabilidade, teve a obrigação de empreender. E a melhor alternativa foi o digital, talvez a única para o digital. E eu quero trazer esse assunto para a roda, para a gente falar um pouco sobre isso. Então, Maria, fala para nós aí. Então, é um assunto bem legal a se trazer na roda, né? Porque hoje em dia nem tudo dá certo. E às vezes a gente cria uma expectativa que aquilo que foi colocado na internet, que você viu, vai dar certo e nem sempre dá. Eu acho, até trazendo um pouquinho de contribuição aqui, que normalmente as pessoas acreditam que no digital tudo é fácil. Sim. E esse é o principal problema, né? Achar que consegue fazer sozinho, dar conta de tudo, não saber delegar algumas questões e não conseguir pensar estrategicamente, como o Hector estava falando. Então, quando a gente consegue olhar para fora e contratar um profissional do marketing digital que pense estrategicamente com conteúdo, realmente vai mudar o negócio daquela pessoa. E às vezes as pessoas acham que fazendo por si próprio vai dar certo, e às vezes não tem tanto conhecimento, e aí acaba tendo as frustrações, né, e os mitos que a gente vê por aí. E uma das coisas muito importantes que a gente vale lembrar aqui, não é porque é digital, porque é uma novidade, que o negócio faz de qualquer jeito. Então, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala, por exemplo, muito no mercado tradicional, no mercado offline, existe algumas, não vou dizer fórmulas, mas existe algumas coisas mais certas, né? Se você seguir um manualzinho, muita coisa funciona. E no digital não é assim. No digital a gente gosta de falar que o que existe? Processos. E a gente precisa entender esses processos. E o que falta em muita gente que vai para o digital, e quando eu falo muita gente, é muita mesmo, é uma porcentagem muito grande, falta estruturar isso. Sim, de conhecimento, né? Exatamente. De estudar, aprofundar os estudos para poder, né, ter domínio daquela situação. E isso que o Hector falou, pra mim, faz muito sentido, porque eu vou te dar um exemplo. Por que não existe franquia digital? Justamente porque não é um modelo replicável, como o modelo de franquias, de lanchonete, de cafeteria, que funciona do mesmo jeito, do mesmo processo. Cara, no digital isso não funciona. Para cada pessoa, para cada posicionamento, para cada nicho, tudo é diferente. O digital, ele tem uma coisa maravilhosa, ele é que único, para mim, né? Ele é único, e para mim a grande virtude do digital é a não limitação geográfica. Então, ou seja, a partir do momento que eu não tenho limitação geográfica, eu posso ser eu mesmo. Quantas vezes a gente não deixa de ser a gente mesmo porque a gente está num lugar que ele tem aquele padrão? O digital não tem isso. Então, muitas pessoas se conectam e possibilita que a gente faça essa escala, entendendo cada vez mais a diferença das coisas. E falando sobre a questão de mitos, né, no digital, muitas vezes as pessoas elas tentam seguir um certo padrão
porque deu certo pro Hector, vai dar certo pra mim. A gente entende que sim, existem algumas padronizações, né, que talvez funcionem pra todos, mas nem tudo funciona pra todos. Não adianta eu ser um personagem ali dentro, porque aquilo ali não é humano, não é real. É a famosa dancinha, né? Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, né? As pessoas buscam se conectar e se identificar com o que a gente mostra ali naquele momento, né? Ontem, no workshop que eu dei aqui no Coned 2022, eu falei muito sobre ser autêntico. A dificuldade que as pessoas têm de serem autênticas. Sim, elas têm vergonha, têm medo do que o outro vai pensar, então elas tentam criar um personagem pra se apresentar nas redes, e a vida não é assim, né? E às vezes tu masteriza o teu personagem em alguém que deu muito certo daquele jeito. Então tu segue uma pessoa, que ela é famosa ou não, e aí tu fala, isso aqui é legal, ela fez isso, ela fez a dancinha tal, ela fez a trend tal, e eu vou fazer e vai dar certo. Cara, não dá certo. Se não for da sua essência, da sua autenticidade, não pega, não porque rola. hoje as pessoas notam muito. E uma das coisas que a gente fala bastante dentro desse mercado é o até quando. Até quando as coisas vão ser assim, né? Então a gente pensa assim, poxa, eu tô 26 anos aí no mercado, a gente já passou por um monte de coisa. E quando a gente vê que aquilo que a gente começou a aprender, que muita gente a gente vê no evento aprendendo hoje, cara, tá chegando zero aqui. A gente já executava lá atrás, estrategicamente, planejamento, tudo isso. O que mudou foram as ferramentas. As plataformas. Agora, o cerne do marketing, eu não estou nem falando de marketing digital, porque, numa opinião minha, marketing digital não existe mais. Hoje existe marketing. Marketing. A gente vive um mundo cada vez mais híbrido e o marketing é híbrido. Então, cara, eu trabalho com marketing, eu trabalho com marketing digital. Cara, eu trabalho com marketing, tá? Então, se a pessoa não entende o cerne do negócio, o relacionamento, a adaptabilidade, o comportamento do consumidor, não adianta ficar usando ferramentas apenas para achar que aquilo vai converter, vai gerar negócio. E quando não dá certo, ficar procurando um culpado ao invés de descobrir onde está o erro. Que o culpado é sempre o algoritmo, coitado, Sim, né? E na verdade não é assim que contratou para mexer ali na plataforma e não deu certo, né? A jogada, tipo assim, a gente tá vivendo hoje um momento que é um momento muito interessante. Eu falo sobre assim, a gente está vivendo um momento da desglobalização de mídia. O que significa isso, tá? Antigamente, para te ter um grande alcance, tu tinha que estar nas grandes mídias, principalmente a mídia global. Hoje, as grandes marcas, elas nascem, as grandes pessoas, os grandes empreendedores, nascem primeiro no digital e depois são assediados pela mídia tradicional. Então, isso dá muita força individual. Muita força para que pessoas de todas as idades, pessoas de todos os tipos, pessoas dos mais, sei lá, as pessoas mais variadas possíveis. Pode acontecer que no teu bairro, no teu prédio, acontece isso comigo. Vou dar um exemplo. Eu tenho sempre esse exemplo. Um vizinho meu, ele chega pra mim e fala assim, cara, eu não entendo como que tu tem dinheiro. Porque ele não consegue entender o meu modelo de trabalho. Sim. Se o modelo dele é sair de manhã, voltar de tarde, se estressar com o cliente, e o meu modelo é um modelo diferente. E hoje em dia, cada vez mais esse modelo é muito mais democrático por causa da internet. E graças a essa democratização da internet, que ela é muito curta. Se a gente voltar para 2014, as pessoas ainda não tinham 3G. As pessoas não tinham Wi-Fi em casa. É muito recente, né? É muito recente. E tem passado muito rápido, assim, a evolução, né, desse mercado novo. E o que eu acho legal aqui no Coned é a quantidade de mulheres igual você que tá nessa área. Gente, eu acho incrível. Buscando o conhecimento e o empoderamento feminino. Eu acho incrível. Ontem, quando eu entrei no meu workshop, foi dentro de um auditório aqui da PUC, RS, com 300 lugares, e os 300 lugares praticamente cheios. Sim, esgotou todos os workshops, né? E sem brincadeira, acho que 90% do público era feminino. Então, quando eu entrei, eu falei, nossa, que bom ver mulheres aqui tentando buscar conhecimento e colocar isso em prática de alguma forma, né? O marketing deu esse espaço mais para as mulheres. A gente está vivendo um momento democrático. Sim. Não é porque é mulher, não é porque é preto, não é porque... Exato. Cara, é democrático, é para quem é inteligente. Para quem quer. E sabe por que as mulheres são tão foda, velho? Sabe por que as mulheres são tão foda? E assim, fica até feio para mim como homem falar isso, mas é uma questão histórica. Por que as mulheres são muito foda? Por que as mulheres leem mais que os homens? Se eu começar a perguntar aqui quantos livros homens leem, cara, as mulheres vão ganhar muito mais. Sim. Por quê? Porque isso é uma questão histórica. As mulheres, elas não podiam ler, e sabe como é que elas aprendiam? Elas escondiam os livros dos filhos.
Então os filhos iam pra escola, elas pegavam os livros, guardavam na cozinha e aí elas liam pra elas poderem se auto-alfabetizar. E isso é uma história que gera uma cultura que por isso que as mulheres hoje, quando elas têm um poder de fala mais democrático que é o digital, elas começam a sair muito mais. Sim. Muito mais. Então eu fico muito feliz mesmo. Tipo, nos meus bastidores eu tenho a minha mulher, que ela é foda pra caramba. Olha que legal. Eu só tô aqui porque ela não decidiu estar, não decidiu ser protagonista. Porque se ela tivesse decidido, ela era fica ela. atrás das câmeras, Ela né? fica. Cara, ela é muito Mas foda. ela Muito foda. é uma peça principal no seu negócio. Tanto é que a minha vida não tinha dado certo até eu encontrar ela. Né? Ah, A coisa não isso dava. é muito né? importante. Tomara Eu que ela conhecer- escute foi esse ela que, podcast, né? foi ela que deu pan. Como já disseram hoje nas palestras, né? As mulheres que mandam, né? Total. Mas eu realmente, assim, eu fico muito feliz em ver que antes se tinha muito uma rixa entre mulheres, né? E que hoje eu vejo que isso não é tão forte mais, que as Sim. mulheres estão se apoiando muitas se vezes, né? admirando. Se admirando, se É. ajudando, criando grupos de confrarias, enfim, Sim. encontros onde elas podem Se compartilhar agregar. conhecimento e tudo mais, né? Isso é muito recente, né? É. Isso é muito recente. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, pós-pandemia, né? As pessoas mudaram muito nesse processo da pandemia. E justamente eu acho que até essa questão das conexões, de se relacionar. Resiliência, acho que é uma palavra Sim. que mais. Tipo assim, cara, tem uma frase que eu vi do documentário do Bussunda, que a Faz tempo, esposa. hein? Não. Não, Ah, não, o sobre documentário ele. sobre Sobre ele. E tinha os mantras dele, e um deles era assim, ó, assuma que você sabe? Aham. Que você se ferrou, trocar a palavra. Claro. Assuma que você se ferrou. Cara, isso é tão fantástico que faz muito sentido. Muitas vezes a gente não tem capacidade de assumir que a gente errou no meio do caminho ali. Sim, e a E gente que eu tem preciso ter dar uma volta. E essa arte da resiliência, de você entender e você pedir ajuda pro próximo, falando assim, ó, cara, olha só, que não deu, tu me ajuda, que é o que tá rolando hoje aqui no evento. Sim. Tem muita gente, teve gente que eu vi nos cantos assim do evento que eu falei deixa colhado, eu falei, cara, tu tá no evento, pô. Vem cá, faz conexão, conversa, vamos trocar uma ideia. Perde esse. Faz dinheiro, faz grana. E tu sabe essa conexão com o evento, das pessoas ficarem no canto, não conversarem, a gente traz uma outra coisa que é uma tendência do que a gente vai falar. A humanização. Tá? E já falaram hoje, a gente vai repetir depois no encerramento, a humanização da internet. Cara, as pessoas estão vivendo empreendedorismo digital, às vezes, e não se conectam. E às vezes, por estar atrás de uma tela, ela consegue fazer uma conexão. E esse híbrido que a gente precisa é fazer uma conexão digital que tenha reflexos no offline. E o inverso Sim, também. Conexões offline. Quanta gente a gente trocou de arrobas? Hoje nós somos, vou te falar, nós meu somos Instagram arrobas. tá subindo assim. Não, Subiu? eu também. Vamos fazer um pitch, então. Ó, segue lá, @ viniciusvaz.mkt. Segue lá. Boa! Segue lá, @Karen_Sica. Só jogar Karen Sica, que eu vou estar aqui com meu terninho, ó, rosa. Karen com K e Sica com S. Boa! Karen hein? com K, S-I-C-A. Sica. Boa. Bom, me seguem lá, hein, pessoal. Mariana Della Roque. E eu, @Hector Felipe Cabral. Essa é a nossa porta de entrada para o mundo digital. A partir Boa, de lá isso você aí. Pra faz o conectar um contato. pouquinho com todo mundo, né? Vamos partir do princípio que se a pessoa tá até agora aqui, ela já gostou da gente, né? Com Porque certeza. hoje qual é a maior moeda do digital? É o tempo de tela. Sim. É isso que todas as mídias estão discutindo. Tempo de tela. Porque e aonde que foi o grande marco desse entendimento de tempo de tela? Foi num aplicativo que rolou há pouco tempo atrás, que foi poxa, aquele do áudio, como é que é o nome? Clubhouse. Clubhouse. Aham. O Clubhouse, ele é um aplicativo que ele deu essa percepção de tempo de tela. Porque o Clubhouse, ele funcionava como? Com ele aberto, e tu tinha que estar ali ouvindo as pessoas. Sim. E tu não podia fazer outra coisa em simultâneo, em paralelo. Então ele deu justamente essa exclusividade. E cada vez mais as plataformas, tipo o próprio Instagram. Nossa, mexe aí o americano agora. Instagram. O próprio Instagram. Facebook. O próximo Instagram já não valida mais tanto o fato de tu ter seguidores, o fato de tu ter engajamento. Ele Que bom, quer né, Vini? que tu gere um conteúdo a ponto de a pessoa permanecer ativa no teu conteúdo. Pra que assim tenha mais tempo de tela e mais tempo a pessoa fique na plataforma. E isso é uma das coisas que o Instagram vai fazer. O Instagram. Instagram. Como o dos Facebook. americanos. Facebook. E tá se falando nas atualizações. Cada dia tem coisa nova. Hoje o meu Instagram já mudou umas coisas ali. E
essa parte dos seguidores vai dar uma sumida, né? O Facebook fez assim. Sim. Né? A gente tinha lá quantos seguidores, hoje não, tu nem vê esse dado onde tá. Então, tirar um pouco dessa pressão em número de seguidores, pressão em número de curtidas e dar um foco maior no que você está entregando. O conteúdo, né? A gente fala no mercado de startups muito, né? Dores. Poxa, será que tu tá, através dessa plataforma que não é sua, desse canal que não é seu, entregando uma solução para dores e problemas do teu seguidor? Aí o negócio é interessante. Aí começa a fazer sentido. E não simplesmente ir na moda. O ir na moda é igual o Clubhouse. Até quando? Né? E já foi. E Bom, por pessoal, favor, infelizmente agora a gente vai ter que encerrar o podcast, que o nosso tempo está contado. Pois que é, hoje é pena, rapidinho, né? Mas foi um prazer estar com Foi um vocês. prazer. E até breve. Obrigado, valeu. Valeu, Foi pessoal. ótimo. Um abraço. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau.